Aí alguns pontos que eu vi eventualmente falarem contra, talvez contra a minha pessoa. Não sei se é também uma provocação, quando falaram ali da questão do. Agora faleceu o Mujica, né? Não sei se eventualmente falaram, ah não, porque eventualmente o Mujica não é um cara que depende da opinião dos outros, ele não precisa eventualmente esperar para alguém dizer, amarre o cadastro desse jeito, amarre o cadastro do outro. E eventualmente poderiam estar falando contra mim no sentido que eu precisaria de confirmações ou da igreja, ou da Bíblia, ou de outras pessoas. Não, veja, em relação à questão de filhos espirituais, eu achava que precisava da opinião da igreja, não porque eu preciso alguém dizer como amarra o cadastro, como alguém ah, amarrar de outro jeito. Não, é que talvez haja pessoas que entendem mais sobre determinado tema e eu fui exercitar justamente a democracia no sentido de verificar opiniões contrárias, né, que poderiam me convencer. Ou outras. Então não é questão de, eu preciso exatamente da opinião. Não, eu preciso da opinião só para, eventualmente, porque eu preciso de alguma confirmação social externa. Não, não nesse sentido. Eu preciso de opiniões diferentes para pensar o tema. Eu digo no sentido tanto de exercício da democracia, como reconhecendo que outras pessoas precisam de aconselhamento, porque outras pessoas podem ou possam entender mais sobre determinados temas do que eu. Não posso simplesmente chegar e de repente fazer alguma coisa. Né? Até porque feriria a própria democracia. Né? Acho, inclusive, que o próprio Mujica, pelo menos em algum ponto nesse tema, teria convergências de pensamento comigo. Né? Seja por democracia, seja por reconhecer que outras pessoas possam entender mais do que eu. Porque eu preciso da confirmação dele para amarrar o calçado. Não. Ou dele ou dela, né? Ou de alguém da igreja. Não. Não é nesse sentido. É no sentido de democracia, no sentido de reconhecer que há outras opiniões que possam complementar ou divergir da minha de maneiras que eu não imaginei. Né? Então é nesse sentido. Né? Tanto é verdade que eu tinha antecipado era que talvez eu fosse na igreja para depois discordar. Eu iria ver os argumentos contrários para depois de ver. Então, veja como não foi exatamente. Poderia haver confirmação, mas poderia haver argumento contrário que depois eu fosse na Bíblia discordar, divergir. Né? Então, havia essa antecipação. Né? Então, não faz sentido aí o argumento escutado na Globo News. Isso que o Henrique fala sobre. Então, aí que tá. Eu trabalho isso de uma maneira diferente, porque o Henrique falou sobre a questão do mercado, o mercado cria necessidades e tal. Eu não acho que seja exatamente uma discussão em termos de humanidade. Eu não creio que seja uma discussão da questão contra o mercado. Eu acho que ela, sim, tem como fazer essa discussão. Não que ela não exista, claro, ela existe. Ela é óbvia até. Mas o que eu estou dizendo assim, não, talvez em última análise, ou em alguma análise, em uma análise de algum momento desse processo ideológico ou desse processo filosófico, você não vai ter que analisar se o mercado cria necessidades. A questão é qual a alternativa. A redução de necessidades, só ficar vamos dizer assim, com as necessidades de uma sociedade naturalista. Essa, para mim, é também, talvez tanto quanto essa, ou até mais, a grande discussão. Junto com essa, outra grande discussão, melhor dizendo. Né? Então, não tem como você fazer essa discussão sem passar por isso. Eu acho que o que se tenta fazer, notadamente em economia, é estudar o mercado pelo mercado. E depois o comunismo vai tentar fazer a crítica por meio, não exatamente do mercado, mas no sentido de uma manutenção social que depende de elementos financeiros até capitalistas, mas uma tentativa de preservação social, discutindo isso, né? Discutindo uma tentativa de preservação social que tenha mais justiça social e que não necessariamente desemboque na discussão naturalista. E isso acontece em dois momentos na discussão comunista. Acontece no começo, embora depois se deixe, porque se entende que há um certo avanço até pelo capitalismo. E depois isso acaba voltando quando o comunismo abrange os ambientalistas depois, já numa discussão até pós-moderna. Opa, volta o celular e ficou mandando mensagem. Numa discussão pós-moderna. Ou até moderna, não sei. Depende de como se você entende que é a modernidade ou que a pós-modernidade na verdade não existe. Né? Depende da tua interpretação. Então a discussão ambientalista em relação à questão da necessidade, por exemplo, ela acontece em dois momentos se você for pegar a esquerda. Né? Pelo menos em dois momentos. Né? Só que eu acho que o comunismo ele tenta fazer, se você for pegar naturalismo face tecnologia, por exemplo, o comunismo aparece como uma terceira via no sentido, não, tem aqui, mas visa-se justiça social, critica-se o mercado pela questão dessa criação de necessidades, de furto até da vida das pessoas, rouba a vida das pessoas, mas
ah, e, por vezes, para mim, fugindo e refugindo a discussão de base, né, ou pelo menos uma discussão, se você entender que é de um segundo momento, mas que também tem que ser feita, que é a questão de eventualmente não haver mercado, então qual necessidade vai sobrar, né? Então talvez as necessidades naturalistas não roubem a vida do homem, mas vai saber. Né? Então, mas o mercado cria necessidades. Não, mas ah, eu entendo que isso tem um risco. Eu estranho apenas na questão da discussão. Eu entendo que eventualmente isso é um risco, isso pode gerar prejuízo às pessoas. Acho que o comunismo explicou isso bem, até muito bem. Isso é um problema mais num primeiro ponto, mas num segundo ponto, as pessoas muitas vezes elas não querem fazer um retorno ao estágio porque é uma das alternativas em relação às necessidades naturalistas. Se você reduz a necessidade do mercado, sobra o naturalismo. Então, essa é uma discussão que eu acho que, na verdade, para mim, talvez o comunismo tente fugir, e na verdade não conseguiu. Né? Ou não consegue, mas também nem deve conseguir, porque essa discussão tem que ser feita. E de alguma forma eles tentam ali uma terceira via que não é muito bem explicada, mas enfim, né? Apenas também, isso é apenas a minha opinião. Estou rambling aqui, rambling. Né? Uh, mas não no mau sentido. Uh, então acho que é isso. Não? Acho que eu complemento. Não sei se teve mais algum comentário do Morrico que eu possa responder. Acho que até tinha mais alguma coisa, mas não lembro agora. Então fica esse complemento do canal Evan.